Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar, vamos ver se chega um pessoalzinho aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre forças de caráter. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Bom, então, para quem não conhece as forças de caráter, elas são... Bom dia, Ieda, tudo bem? Reinaldo, tudo bom, querido? Vamos falar sobre forças de caráter hoje, você conhece bem, né? Bom, eu tô um pouco sem saber muito como fazer, porque eu sei que tem bastante gente que não conhece as forças de caráter e nem a psicologia positiva que passa por aqui. Então eu vou explicando assim o basiquinho e depois eu dou uma aprofundada, tá? Então as forças de caráter, como eu estava falando, elas são a espinha dorsal da psicologia positiva. Regina, tudo bom? Elas são forças que, baseado em estudos, em pesquisas com mais de 50 pesquisadores no mundo inteiro, eles pesquisaram na história dos povos, da humanidade, em várias comunidades. E aí, quem que chegou? Obrigada, Ieda. E aí eles chegaram em 6 virtudes humanas, que foi através da filosofia que eles chegaram nessas virtudes, em todos os estudos que tinham sido feitos. Então, quais as virtudes importantes para a humanidade? Sabedoria, coragem, humanidade, transcendência, temperança e, deixa eu ver se esqueci mais alguma. Humanidade, justiça, sabedoria, coragem, isso. Humanidade, justiça, sabedoria, coragem, temperança e transcendência. E aí, dentro dessas virtudes, eles descobriram 24 forças de caráter, que são forças que cada um de nós temos. Então, todos nós temos essas forças de caráter, ou forças pessoais que a gente chama. E aí, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que as forças de caráter, eu falei temperança ali, Reinaldo, as forças de caráter, elas trazem um maior bem-estar e diversos benefícios. A gente, agora eu vou um pouquinho antes da história, me confundi um pouco aqui no começo, mas vamos voltar. A nossa tendência, para quem já está nos ouvindo aqui, do nosso cérebro, é focar nas coisas, isso é uma tendência que vem lá da nossa ancestralidade, é focar nas coisas que não dão certo, nas coisas ruins, nos pontos que a gente precisa melhorar em nós, nos nossos defeitos. A gente vive se martirizando e achando coisa ruim em nós, em vez de olhar para as coisas que são importantes e boas e que nós já temos de bom, que são as nossas características humanas, a nossa identidade, a nossa impressão digital no mundo, é aquilo que a gente faz bem, aquilo pelo qual a gente é reconhecido. E isso é cultural, né? Além de ancestral, isso aí está impregnado na nossa cultura. Então, se você chega numa empresa, você já quer saber de ver as competências que precisa desenvolver, de ver o que as pessoas estão fazendo de errado. Agora, na crise, você vai olhar os pontos de erros, pontos de melhoria. Dificilmente as pessoas olham para o que está dando certo, tanto nas situações quanto em nós mesmos. A gente não tem esse olhar apreciativo para nós, de entender o que funciona bem. E as 24 forças de caráter, elas são isso, elas são a nossa impressão digital no mundo, elas são a nossa forma de funcionar, de pensar, de se comportar no mundo, de sentir as coisas no mundo. Então, por exemplo, depois tem um teste de forças de caráter, quem se interessar em fazer, me manda aqui no particular, que daí eu mando para vocês, tá? Então, por exemplo, até refiz o meu teste ontem, para ver como é que tava, para poder dar essa live hoje. Uma das forças de caráter é a criatividade, a minha força que dá, assim, há anos, ela tá em primeiro lugar. Essa força de caráter, ela precisa ser, para você entender que isso é uma força
tua, que a gente chama das top 5, que são as forças de assinatura, são as forças que estão lá em cima, você vai ver se ela é natural para você. Se eu estiver usando essa força da criatividade, isso é natural para mim, que eu até penso que ela não é uma força, né? A gente tem mania de pensar quando a gente tem qualidades, quando a gente tem coisas boas, de achar, nossa, mas isso é tão comum, eu nem imaginava que isso seria uma coisa, uma qualidade, né? Mas é uma força. E a gente não enxerga para ela como isso. Então é tão natural que eu não vejo isso como força. A outra questão, ela é energizante. Quando eu estou utilizando essa força, ela me energiza. É uma pergunta que a gente tem que fazer. E a outra questão é se eu faria de graça. Usaria a minha criatividade de graça, assim, a benefício do mundo, sem querer cobrar, porque isso me dá prazer. Então, essas são as 3 questões, 3 perguntas que você precisa se fazer para ver se aquilo realmente é uma força. Se você não quiser fazer o teste de forças de caráter, você imagina situações, né? Situações em que você se sente bem e que você sente que flui naturalmente, em que você está super engajado em alguma tarefa. Você pensa assim, nossa, quando eu faço desta forma, eu me engajo. Conseguiram perceber? Reinaldo coloca aqui, me ajuda, né? Capacidades positivas estão potencialmente enriquecedoras e construtivas, comum porque somos hábeis nisso, isso aí. Então, são coisas que nos caracterizam, né? Nossa impressão digital, como eu falei. Só que elas mudam de tempos em tempos. Então, deixa eu dar um exemplo. Ontem eu fiz o teste das forças de caráter e eu sempre tinha lá a criatividade, daí a generosidade, a gratidão, aí eu tinha justiça e perdão, a última vez que eu tinha feito, que faz uns 4 meses. Agora eu fiz de novo. E olha que engraçado, as minhas forças que estão em alta são a criatividade, a generosidade, trabalho em equipe e liderança. E aí depois a gratidão. Então elas mudaram, porque dependendo do momento de vida, elas podem mudar. Então hoje, como eu estou fazendo muita coisa com parceiros, como eu estou liderando muitos projetos, essas forças ficaram lá em cima. E aí, o que isso tudo quer dizer? Quanto mais eu utilizar as forças, o que eu sou bom, né? Pensa assim, se você não entende muito bem as forças, pensa assim. Quanto mais eu fizer coisas usando as minhas qualidades, que naturalmente fluem para mim, mais bem-estar eu terei, mais feliz eu serei, inclusive nos meus relacionamentos. Então, se você está em casa, uma das tarefas que falam para a gente fazer, que é super legal, dentro dos exercícios de forças de caráter, é identificar uma tarefa em que você é engajado, em que você, assim, dentro da sua rotina, né? Veja quais tarefas você tem em que você se empenha mais, que você se engaja mais, que você se sente melhor. Aí, por exemplo, eu me empenho mais, me engajo mais, me sinto melhor em cozinhar. Tudo bem, cozinhar pode ser um interesse teu, isso ajuda. Mas o que você faz enquanto você está cozinhando? Que qualidade sua está presente enquanto você está cozinhando? Que poderia estar presente, de repente, na organização da casa, que é uma coisa que você não gosta muito, ou numa conversa com o seu marido. Aí você vai encontrar ali dentro da cozinha que o que está presente, de repente, é a sua criatividade, né, para criar pratos diferentes. O que mais pode ser presente dentro de uma cozinha? É o seu apreciação da beleza, que você gosta de apreciar um prato bonito, uma coisa legal. O que mais pode estar presente? O amor, né? O amor com que você faz toda aquela comida, que você coloca ali, que a gente sabe que é importante para quem cozinha. Então você viu que quando você está trabalhando nessas forças, com essas forças, você se sente bem. Então não é que você precise... agora eu vou cozinhar cada vez mais porque é assim que eu me sinto bem. Você tem que entender as forças que estão por trás da cozinha
E aí vê, bom, quando eu uso apreciação da beleza, ou seja, eu gosto de apreciar o belo, eu gosto de fazer as coisas assim de forma perto da perfeição, eu gosto de uma coisa bonita, de uma mesa arrumada ou de uma casa organizada. Isso é apreciação da beleza. Eu gosto de inventar coisas novas, de pegar as coisas que eu tenho e juntar e criar, isso é criatividade. Eu gosto de colocar amor, em tudo que eu faço, de me dedicar, isso é o amor. Então, quando eu junto essas três forças, eu estou no meu melhor, eu me sinto bem. E aí você olhando para a tua rotina diária, né? Vamos pensar na rotina de isolamento, em que você não tem muitas possibilidades, em que você talvez esteja meio entediado de fazer sempre as mesmas coisas, de que você talvez queira fazer uma coisa diferente ou de uma forma diferente. Você pega esses ingredientes, que são as tuas forças, e entende como que elas vão atuar em outro local. Por exemplo, a minha relação com meu marido, eu não tenho marido, tá? É só um exemplo, já tive 2. A minha relação com meu marido hoje não tá legal. A gente tá se batendo de frente o tempo inteiro, a gente tá se desgastando, nós estamos... Tudo bem, Regina, nem olhei as risadinhas, mas risadinha é bom, do emoji. A gente não, os nossos relacionamentos não... O nosso relacionamento não tá indo pra frente, não tá legal. O que eu tenho de força para melhorar isso? Então vamos pensar primeiro na gente. Bom, então eu sei que quando eu tô usando a apreciação da beleza, o amor e a criatividade, eu me sinto bem. De repente eu vou propor para ele uma conversa à luz de velas, com uma mesa arrumada, um jantar bacana, pra gente ficar bem. Isso eu vou estar usando a criatividade ou a apreciação da beleza. Bom, eu posso propor a ele também que a gente lembre das coisas boas que aconteceram conosco em relação ao nosso amor. Eu estou usando amor, eu estou usando a apreciação da beleza, eu estou trazendo coisas boas que são importantes. Então, eu vou tentar criar essas situações dentro das situações que eu não gosto tanto assim. Vamos olhar isso, depois eu vou falar um pouco dos relacionamentos. Vamos olhar isso para as empresas, por exemplo. Quando a gente chega numa empresa, como eu falei, sempre, isso é sempre, quando a empresa vem com uma demanda para você, pelo menos para mim, sempre aconteceu isso. Eles falam assim, porque os funcionários isso, porque os funcionários aquilo, porque aquele outro, porque a crise, porque o governo, porque... E eles vão colocando uma série de questões que não estão boas, né? E o que nós podemos fazer para parar com isso, para a coisa funcionar, para não sei o quê. E aí você desenvolve um olhar apreciativo na empresa e você trabalha muito com as forças de caráter. Então você começa esse trabalho perguntando a eles o que eles estão enxergando dentro, né, nos colaboradores deles, de potencialidades, de coisas boas que eles têm que podem ajudar nesse momento, né? A gente já falou aí mais ou menos sobre isso na live da Tayane Pascoal, vou trazer isso de novo. Então você resgatar essas coisas boas das pessoas, né? No momento em que tá todo mundo desesperado, cansado, exausto, ansioso, você vir com mais cobrança, apontando cada vez mais erros, que é natural esse movimento, porque como eu falei, o nosso cérebro já faz esse movimento naturalmente, mas também no momento de tensão, de crise, é natural que as pessoas reajam, né? E não pensem muito. E se você faz constantemente esse movimento de não tá legal isso que você tá fazendo, você não tá sendo assertivo, você não tá conseguindo liderar a tua equipe, você você tá jogando pro outro todos os defeitos na cara dele. Como que você funciona quando as pessoas te falam os teus defeitos constantemente? Você acha que você vai conseguir melhorá-los só dos outros falarem para você, ou de repente você vai se sentir frustrado e pouco motivado
porque o teu chefe, ou o teu marido, ou o teu filho só enxergam esses aspectos negativos em você. Então, isso é uma coisa a se pensar. Quando você valoriza os aspectos positivos, as coisas que as pessoas já têm de bom, você cria, primeiro, uma abertura para o diálogo, né? A pessoa já não mais reage, ela te ouve, ela, opa. Você cria também um clima positivo, você energiza essa pessoa, você dá combustível para que essa pessoa funcione cada vez melhor. Você mostra que essa pessoa importa, você está contribuindo com o bem-estar do outro, porque focar nas forças traz felicidade, traz satisfação. Você está contribuindo para que o outro se engaje nas coisas, você está contribuindo para que o outro também não faça esse movimento de defesa e querer sempre te atacar também. Então, é tudo de bom. O estudo das forças de caráter, a gente tem no mundo inteiro hoje, assim, muitas pesquisas. O Reinaldo tá aí mais fresco que eu nesse assunto, porque ele fez o curso de Practitioner com o Helder Camei, né, Reinaldo? Então, se quiser me ajude aí. Mas tem inúmeras pesquisas no mundo inteiro falando sobre os benefícios das forças de caráter. Então, dentro das empresas, você melhora a produtividade, você melhora o bem-estar, os relacionamentos. Quando você olha para o bom, você cria um clima diferente, né? Dentro da família, os relacionamentos melhoram, relacionamento entre o casal, né? Eu já disse isso em outras lives, vou falar de novo, que eu só não vou dar o exemplo agora, mas eu vou dizer que quando você está entre o casal, que o tempo inteiro está olhando os aspectos negativos, o que é comum numa relação de alguns anos, né? Você fica apontando os defeitos, os erros, e daí você muda esse olhar para começar a olhar o que a pessoa está fazendo de legal. Puxa, como eu gosto quando você, de repente... Como eu gosto quando você vai fazer alguma coisa e faz até o final, a força da perseverança. Quando eu gosto de... Quando você reúne os amigos aqui em casa pra gente conversar. Eu gosto muito quando você conversa, né? Que tem a ver com a inteligência social. E aí você vai abordando esses aspectos para fortalecer o indivíduo que está a seu lado e não para acabar com ele, né? E essa pessoa, ela vai ficar muito mais aberta a um diálogo que você queira ter com ela, se você diariamente está levantando esses aspectos. A Ieda falou aqui, você está sugerindo é que identificamos nossas fortalezas para utilizarmos nas tarefas que menos gostamos? Isso torna o fardo menor. Sim, Ieda, isso foi uma sugestão, né? Na verdade, usar as forças para as tarefas que menos gostamos e para as que mais gostamos também, porque a gente faz com excelência, né? E então, não só para as tarefas, como para os relacionamentos, como também para a gente se enxergar através das nossas forças também, né? Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade. Eu ia numa entrevista de emprego e aí perguntavam assim, quais são os teus pontos fortes? O que você faz bem? Ou me diga os seus pontos positivos e pontos negativos. E aí os meus pontos positivos, eu sempre falava umas coisas um pouco comuns assim nas entrevistas de emprego, mas eu não identificava muito aonde que eles atuavam em mim, se aquilo não batia, sabe? Não via com emoção aquilo, né? Era uma coisa que eu sabia que eu tinha que falar em entrevista de emprego e que às vezes eu nem me sentia aquilo, mas é importante, eu sei me comunicar bem, eu sou honesta, sou não sei o quê, mas eu não sabia muito bem o que aquilo significava, né? Eu só sabia que era importante para a empresa ouvir. E os pontos negativos, óbvio que eu não ia falar todos eles na entrevista, mas eu falava alguns trazendo para o positivo, né? Tentando mostrar que aquilo não era negativo, né? Uma estratégia de quem faz entrevista.
Mas aí eu saía de lá e pensava assim, puxa, eu não vou passar nessa entrevista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, porque eu não consigo aquilo. Eu tenho, por exemplo, a força da autorregulação, que é uma força que onde você, como que eu posso explicar em português? Vamos trazer da perseverança, que está pertinho também com a autorregulação. Então, a perseverança quer insistir, né, ser disciplinado e tal. Eu tenho uma dificuldade um pouco nisso, em algumas áreas da vida, em outras não. Só que eu sempre olhava para isso. Eu não sou disciplinada, eu não sou perseverante, eu não consigo, eu não consigo. O que vocês acham que acontece quando a gente está sempre conversando com a gente, mandando essas mensagens de eu não consigo, não vai dar certo, eu não sou boa nisso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então cada vez eu ia me colocando mais para baixo, porque assim, é impossível alcançar o que eu quero, porque eu já não tenho um monte de coisa, né? Como é que eu vou conseguir? Então você partir da ideia de que você não tem e você precisa desenvolver, você olha um caminho enorme pela frente, porque é um caminho difícil você ter que se transformar de repente uma pessoa que você não é, ou você tirar lá de baixo uma força que você não tem viva em você. Agora, se você pensar todo dia e observar e começar a colocar essas qualidades humanas, essas forças em ação, você já não vai mais achar que o caminho não tem muito para onde ir, né? Ou que não é um caminho de sucesso, ou que é um caminho impossível. Você vai ver que você faz coisas muito bem, de uma forma muito legal, e que são coisas tuas, vêm de você, e que você pode usar isso, inclusive, Ieda, para desenvolver não só as tarefas que você não gosta, mas para desenvolver aquilo que você não faz tão bem. Não de tarefa, né? Aquela força, por exemplo, que tá lá embaixo. Então eu vou explicar o lá embaixo. Eu sei que a gente tem aqui alunos do Nano, mas tem também a Ieda aqui, que tá aqui, o pessoal que vai entrar, que não conhecem as forças de caráter. Então você faz um teste de forças de caráter. Como eu disse, se não quiser fazer o teste, faz aquelas perguntas de validação para algumas características, pontos fortes que você acha, mas o teste é bem legal. E no teste você vai ter lá a hierarquia das forças de 1 a 24. As 5 primeiras forças que derem no teste são as suas forças top 5, as suas forças de assinatura, são o que há de melhor em você hoje, no momento atual de vida. Aí vai descendo, vai descendo, vai descendo. Você vai lá na 24. Qual que é a tendência? Você olha o teste, você vai lá na 23, 24 e fala assim, puxa, eu sabia que eu não era boa nisso. E aí aquelas forças lá você não liga muito, porque aquilo é tão normal para você que você não acha que aquilo é uma força. Então você tem que olhar para aquilo como uma força sim. E aí não olhar para as forças que estão lá embaixo como fraquezas. Eu costumo dizer que são forças ocultas, que são forças que estão lá dormindo, que você não precisou usar, que você não precisou alimentar, que você de alguma forma não precisou daquilo. Vocês vejam, lembra do meu ai, veio aqui mais coisa, peraí, deixa eu só ler aqui. Mudança no modo mental, focar nas forças, estamos acostumados a olhar o que precisamos melhorar. Isso aí, Ieda. Então, nosso modelo mental é sempre ver o lado negativo, nossa contribuição fica maior no mundo. Atuar pelas forças energiza, baixar o algoz em nós e levar o sábio, mestre. Isso aí, Reinaldo. A gente tem esse algoz, né, que fica aí nos incomodando. Mas lembram quando eu falei que eu fiz o teste das forças de caráter e deu que as minhas forças hoje, top 5, o Erlete, tudo bom? Estão entre as top 5, o trabalho em equipe e a liderança, coisas que eu não
que eu tinha ali lá pela 10ª força, 15ª, mas não era uma força assim super atuante em mim, embora eu liderasse bem, trabalhasse bem em equipe, mas eu tinha outras forças. O momento atual exigiu que o quê? Que essas forças subissem naturalmente. Eu comecei a trabalhar questões que precisavam ser trabalhadas nesse momento e que exigiu de mim que eu olhasse mais para a necessidade do coletivo, que é uma coisa que eu já olho, que eu já gosto, mas que eu investisse mais meu tempo nisso e fizesse coisas, projetos vários que eu estou envolvido com várias pessoas, e alguns desses projetos eu estou liderando, então naturalmente elas vieram. Então às vezes, por isso que eu digo, elas estão adormecidas, mas às vezes quando você precisa, elas vêm. Agora, se eu uso uma força minha, fica mais fácil. Essas vieram naturalmente porque o momento exigiu que elas viessem, não tive dificuldade que elas viessem. Mas tem algumas que demoram um pouquinho para vir, né? E aí você tem uma coisa que a gente faz também que é super legal, que é usar as suas forças, top 5, para trazer essas que estão lá embaixo para cima. E o pensamento é, como que eu posso usar a minha força top 1 da criatividade para trazer a perseverança para cima que eu preciso. E aí eu posso bolar uma série de estratégias dentro da criatividade, né? É a mesma coisa de você usar as forças para fazer algo que você não gosta, como a gente tinha dado exemplo aqui. Então eu vou pegar as forças também para trazer para cima algo que eu não sou tão bom assim atualmente. O Reinaldo fala aqui, as forças são expressas em graus e em um contexto, por isso são mutáveis, expressas agrupadas. Eu não sei se é disso que você está falando, Reinaldo, mas era uma coisa que eu queria trazer. São expressas em graus e em um contexto, por isso elas são mutáveis. Assim, dependendo do contexto que eu tô, eu posso usar determinadas forças e dependendo do contexto, eu uso outras forças. E sempre, gente, eu nunca uso uma força isolada, eu sempre tô usando 2 ou 3 forças ao mesmo tempo, né? Então, uma combinação de forças que faz com que eu atue melhor. Então, essa coisa do contexto. Eu acho super interessante, porque por mais que você tenha lá as tuas top 5, tem momentos em que você funciona muito bem com uma força que está lá no meio. Às vezes no teu papel profissional, no teu papel de mãe, de dona de casa, de esposa, de pai, de filha, de papel de amiga. Então tem coisas que funcionam super bem para uma determinada área da tua vida, para um determinado contexto da tua vida. E tem coisas que não. E aí, eu costumo dizer que a gente tem sempre uma formulazinha de funcionamento. Quem é coach aí está acostumado, talvez, a ouvir esse termo, né? De trazer a tua fórmula do sucesso para outro contexto. Então, aquele exemplo que eu dei ali de lavar louça, né? Então eu usei lá criatividade, amor, aprendizado e amor, e eu sei que aquele momento para mim é maravilhoso. Se eu tô com interesse envolvido, que é lavar louça, que é uma coisa que eu gosto, cozinhar, desculpa, não é lavar louça, que é cozinhar, que é uma coisa que eu gosto, perfeito, a coisa flui, né? Então o interesse tem muito a ver também. Agora, se eu tô numa atividade que eu não gosto, a coisa não flui muito. Então, eu posso usar a minha força da criatividade, amor, aprendizado e amor no outro contexto, que é aquele negócio do relacionamento com meu marido, e não dá exatamente o mesmo efeito do que quando eu tô cozinhando. Mas eu posso trazer a fórmula para cá e adaptar, trazendo talvez uma outra força. O que vai me trazer um bem-estar maior? De repente não é a força do amor que não é a força do amor a apreciação da beleza que está aqui importante.
né? É a minha força da gentileza, eu tenho que trazer junto, então vou misturar essas 3. Então é bacana porque você traz o modelo de funcionamento que funciona bem, mas aí você coloca ingredientes para que aquilo funcione melhor ainda e flua de uma forma harmônica e enfim. E aí eu tava falando para vocês, gente, tá ficando compreensível? Porque forças de caráter, eu vou dizer para vocês que é um desafio falar numa live de 1 hora. Tem muita coisa e eu acho que eu tô colocando muito conteúdo aqui. Então seria legal, oi Andréia, de vocês me ajudarem com perguntas que talvez assim eu possa ir direcionando melhor para o interesse de vocês, tá? Por enquanto eu vou fluindo aqui enquanto não tiver nada. Então a outra questão, eu falei para vocês de interesses, né? Quando eu tenho interesse em alguma coisa, fica mais fácil eu puxar as outras forças que eu preciso. Juntando interesse, talento, forças e os meus recursos, eu tô numa zona que eu chamo de zona de sucesso. Como que é isso? Os interesses são aquelas coisas pelas quais eu me interesso. Que não necessariamente eu tenho talento, tá? Então, cozinhar, me interesso pela leitura, me interesso por assistir série, me interesso por andar de skate com a minha filha, me interesso por uma série de coisas, tá? Aí eu tenho lá as minhas forças. Então, vocês já viram lá que o interesse da cozinha, juntando com as forças, eu já fico numa zona super agradável, super legal. Aí eu junto com os meus talentos. O que é talento, gente? É diferente de força. Então, para eu desenvolver um talento, eu preciso de pelo menos 10.000 horas deliberadas em cima daquilo durante, assim, alguns anos para eu conseguir fazer com que aquilo se torne um talento. Aí vocês me perguntam, tá, mas eu já nasci assim. Tem gente que já nasce, né, talentoso para alguma coisa, alguém que canta, nasce já com a voz, ou cara, futebol, costumo dar o exemplo do Messi, que parece que já nasceu jogando bola. Tem pessoas que precisam de menos esforço, mas normalmente você precisa de um esforço considerável. Então, algo que você tem talento, que una o seu interesse e suas forças, e aí você utiliza os recursos que você tem para conseguir isso, os recursos internos e externos. Então, os internos são a forma de você funcionar, a forma como você pensa, a forma como você sente, né, as suas emoções, como você lida com o mundo, como você lida com as pessoas, como você se comporta. E os recursos externos são o que eu posso usar externamente para me ajudar a alavancar isso. Por que eu quis trazer esse assunto? Daí eu já vou explicar melhor. Às vezes você pode estar um pouco perdido, né? Até amanhã nós vamos falar com a Carol Class sobre uma live sobre negócios, sobre novos rumos. Vai ser bem legal, eu vou conectar com isso, por isso que eu já estou trazendo esse assunto. Então, digamos que eu estou perdida, né? Acabou, meu mundo caiu, eu tô sem cliente, eu tô sem perspectivas, tô sem negócios, e o que eu faço agora? E aí uma dica bem bacana é você usar isso que a gente chama de Power Zone, que é a zona de sucesso, para você tentar identificar o que você pode fazer, né? Dentro do que você já tem, para você não ficar inventando coisa nova sem saber se aquilo é para você, aquilo vai dar certo ou não, enfim. Então, o que eu já tenho e como que eu posso usar isso? Aí você faz lá uma listinha das suas forças, uma listinha das coisas que você se interessa em fazer. Eu acho que esse é um bom momento, a gente já falou sobre isso em outras lives, para explorar, né? Para explorar os seus talentos, os seus interesses, para explorar tudo que você já tem disponível aí, né? E não precisa, às vezes, buscar fora, às vezes não precisa
Tem gente que acha, vou ter que começar tudo de novo. Às vezes não, às vezes já está aí o que você vai fazer, né? Só precisa explorar um pouquinho. Então eu listo lá o que eu tenho interesse, quais as forças eu tenho, quais os talentos eu tenho. Gente, talento não precisa tocar piano ou ser cantor. Eu posso ter o talento, por exemplo, de organização. Posso ser uma pessoa extremamente organizada, pode ter um talento assim incrível de organização, de decoração de casa. Eu posso ter um talento de escrever. Eu posso ter um talento de me comunicar com as pessoas de forma assertiva. Isso também é um talento, tá? Então, você vê quais os talentos que você tem. E no final, você vê esses recursos internos que eu já expliquei e os externos. Externos é assim, o que pode me ajudar para colocar esse filho no mundo? E aí você pensa em... Achei que tinham escrito aqui. Daí você pensa em dinheiro, né? Tenho ou não? Quanto eu posso investir? Você pensa em pessoas, que é o que eu estou fazendo. Eu estou unindo as pessoas que eu gosto, que eu acredito no trabalho, resgatando algumas parcerias e o que a gente pode fazer junto, né? Algumas pessoas eu tenho trazido para cá. E aí, esses são meus recursos, são as pessoas que estão em volta. Então, eu tive falado com um, com o outro, as pessoas às vezes entram em contato comigo, buscando também algumas parcerias. Pessoas são recursos, tá? O que mais que é recurso? Eu tenho aqui em casa uma internet super boa, eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho uma casa, eu consigo fazer um cantinho de home office aqui. Isso é um recurso que eu tenho. Eu podia não ter internet em casa e aí eu teria que comprar uma rede de Wi-Fi, mas eu tenho. Eu tenho que de recurso. Eu tenho meus filhos de recurso. Como que eu posso usar? Até para sair um pouco dessa coisa do trabalho, eles estão aqui. Então, em vez de eu olhar de forma negativa para que as crianças estão em casa, olhar, poxa, que bom, agora eu vou dar um descanso e vou brincar com eles, vou estar com eles. Eles deixam o ambiente, apesar de às vezes caótico, mas um pouco mais leve, mais alegre. Criança sempre traz isso. O que mais que eu tenho de recurso? Eu tenho tempo, né? O tempo é um recurso. Eu tenho tempo disponível hoje que eu não tinha antes. Eu estou o tempo inteiro em casa. Eu posso marcar reuniões à noite, eu posso marcar reuniões finais de semana, eu posso fazer minhas lives às 8h30 da manhã, eu consigo correr, eu consigo fazer exercício, consigo fazer meditação. Então, tudo isso é recurso. Se eu listar todos os recursos que eu tenho, eu vejo que eu tenho uma infinidade de frentes aí que eu não percebi que eu tinha. Essa zona de sucesso ela é super legal de fazer. E não esquecer de trazer as minhas forças para dentro. Já está tudo em nós. Já está tudo na nossa cabeça. Já está tudo ao nosso redor. Talvez você não precise buscar fora, porque já está dentro. E quando você reconhecer tudo isso que já está dentro, o que você for buscar vai ser mais fácil, né? Quando você for buscar o que está fora, vai ser mais fácil, porque você já reconhece todas as forças que você tem, todos os talentos, os interesses, os recursos, e você vai mais fortalecida buscar isso, e não perdido, né? Sem saber que direção tem. Muita gente assim, né? Atirando para tudo quanto é lado. Eu vou dizer uma coisa, gente, eu tô fazendo várias coisas, mas tudo que eu tô fazendo tá dentro desse espectro da meu Power Zone. Então, tudo que eu tô buscando, ou atraindo, ou fazendo, tá dentro disso. Então, eu não considero que eu tô atirando para todo lado. Eu considero que eu tô indo conforme o fluxo das minhas forças, dos meus recursos, interesses e talentos está me levando. Eu não sei muito bem aonde eu vou, tenho alguns objetivos, não sei muito bem onde eu vou chegar, né? Onde eu vou eu tô sabendo. E aí eu tô indo. Mas tem gente que não, tá procurando. O que acontece quando a gente busca assim, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tirar o pé da lama, eu preciso... Gente, muitas vezes você vai fazer alguma coisa
e você vai se dar mal, porque você não está levando em consideração outras coisas, né? Como eu falei para vocês. Agora, pode ser que esse momento seja assim, de fazer algo para ganhar dinheiro logo, porque eu tenho que pagar minhas contas. Ok. Se for isso, o que você faz? Você já coloca um objetivo lá na frente de que, olha, peraí, eu vou fazer isso agora, mas eu tô vislumbrando aquilo, porque isso vai ser um recurso para eu fazer aquilo que eu quero fazer lá na frente. Ok, beleza, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Então, outra coisa que eu queria falar... Bom, gente, perguntas. Precisamos se auto-organizar. Isso aí, Reinaldo, esse auto-organizar, ele também tem a ver com organizar o nosso interno, né? As nossas emoções, essa coisa de você entender quem que eu sou, o que eu posso dar para o mundo, o que eu posso aproveitar disso tudo que eu já sou, né? E essa nossa mania, antes de eu falar o que eu ia falar, de olhar para esses aspectos negativos, ela tem várias consequências, tem muitas consequências. Então, autoestima baixa, tendência a sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, porque você não vê saída, né? Você se vê como uma pessoa inferior, você se vê como uma pessoa sem qualidades para enfrentar determinadas coisas. Então, eu vejo muita gente falando assim, nossa, você faz isso, eu não consigo. Então a gente já grita a derrota antes dela acontecer, né? E aí, quando você olha sobre esse aspecto negativo, você dificilmente tem força para continuar no caminho, né? A frustração, tem um mito aí dizendo que as pessoas precisam sofrer para crescerem, ou as pessoas precisam ser constantemente avisadas dos seus erros para elas aprenderem. Eu confesso, gente, que se a gente for pensar na história da humanidade, tem muitas pessoas que cresceram diante das adversidades ou diante de olhar para esses aspectos que precisam melhorar. Sim, mas elas cresceram na dor. E o que eu tô falando para vocês aqui é que é possível crescer no amor e crescer olhando esses aspectos positivos em nós. E é possível, e o nosso crescimento, então, é exponencial. E ele não é sofrido, ele não causa traumas. É necessário trauma para crescer? Será que é realmente? Será que se a gente não tiver esses recursos internos, a gente não consegue crescer sem traumas? Eu acredito nisso. A Ieda fala aqui, a tarefa difícil aqui é a organização das ideias e disciplina para não cair naquela coisa de fazer e não terminar. Como organizar? Como organizar? Ixi, Ieda, você está perguntando, você viu meu vídeo sobre multipotencialidade? Está perguntando para uma pessoa assim que usa a criatividade para se organizar. Então, aqui, se você tem muitas ideias, por exemplo, os recursos que eu uso, aí você tem que ir para os recursos, né? Lembra do Power Zone lá dos recursos? Não adianta eu ter um monte de ideia na cabeça e elas vão ficar cada vez mais me deixando ansiosa. Porque eu tô fazendo uma coisa, mas eu tô pensando que eu tenho que fazer isso e aquilo. Se eu tenho, primeira coisa, tira da cabeça e bota no papel. Você vai tirar a preocupação da cabeça também. Não é só a ideia. Aí é outra coisa, quais os recursos que você tem disponível? Eu uso um negócio chamado MindMeister, que é um mapa mental maravilhoso, onde você coloca as ideias ali. Eu fiz com o Fernando, que é meu sócio, para quem não conhece, a gente tem vários arquivos no MindMeister em que a gente fica colocando. Os dois têm a força da criatividade em primeiro lugar, então as ideias vêm, e a gente, se ficar com tudo na cabeça, a gente vai ficar louco.
Então tá lá, porque daí você não vai perder a sua ideia, ela tá lá. E aí o teu cérebro vai descansar dizendo assim, bom, a Ieda colocou no papel, eu não vou perder você, vamos para a outra. A outra questão, foco. Uma das coisas assim que me ajuda muito, que eu também sou sem foco, é o mindfulness, meditação, uma atividade ao ar livre, um exercício. Então, para que eu esteja presente naquele momento em que eu estou fazendo aquilo. Então, antes de começar uma atividade, fazer uma respiração, fazer um alongamento, estar inteiro ali naquela atividade, né? Coloca no papel, determina um tempo para fazer aquilo durante, sei lá, 1 hora eu vou ficar focada nisso. Você não precisa ter um foco por dia, um foco por mês, um foco por semana, você pode ter um foco por hora, se você funciona assim. Eu faço 3, 4 coisas durante o dia, trabalho em 3, 4 projetos, mas eu tenho os horários, agora eu vou fazer isso. Das 10 às 11 eu vou fazer aquilo, das 11 ao meio-dia eu vou fazer aquele outro. E funciona pra mim, porque eu tenho essa dificuldade de escolher o que é melhor, eu quero abraçar tudo, mas pelo menos eu me organizo dentro das várias opções que eu tenho. E aí tem aquela técnica do Pomodoro, que é do molho de tomate lá, de você ficar 25 minutos numa tarefa, depois você descansa 5, depois fica 25, acho que os tempos são esses, nem me lembro, mas assim, ter um espaço para o descanso, voltar, ter um espaço para o descanso, voltar. Se você está com dificuldade de saber o que fazer, que as ideias são muitas, veja o que no momento presente, se você fizer esse exercício de mindfulness, uns 10 minutinhos por dia, assim, você vai sentir o que no momento presente está mais latente e trabalhe com o que está mais latente, né? Se tem coisas, prioridades, daí você vai ter que trabalhar com a prioridade, mas se não tem prioridade, só tem um leque de opções, trabalhe o que você sente, assim, você só consegue sentir se você parar para observar. Então essa parada é importante, né? Por isso que eu falei do mindfulness. Vamos ler aqui. Essa forma de pensar vem desde modelos familiares, vem muito da educação em casa, de modelos de avaliação e feedback, nunca ser o suficiente. Então, gente, é isso aí. Isso que você está falando, Regina, foi legal você ter trazido, né? Que vem antes, né? De como que isso é construído, além da nossa ancestralidade. Então, eu não sou boa o suficiente, eu sou cobrado o tempo todo, né? Quando eu sou criança, eu sou cobrado a tirar a melhor nota, eu sou cobrado a ser o melhor aluno, eu sou cobrado a ser correto com o amiguinho, eu sou cobrado a não ter emoções negativas, né? Não ter raiva do amiguinho, a não brigar com as pessoas. Eu sou cobrado na excelência. Por isso que esse nosso sistema de ensino, ele é um sistema fracassado. Porque as crianças, elas precisam tirar nota alta para passar de ano, para ser melhores, e ficam se comparando. Então a gente foi criado assim, né, como a Regina levantou. E aí isso tudo forma um padrão de funcionamento que vai, ao longo dos anos, vai cada vez mais sendo reforçado. Se eu fui criado assim, eu sempre vou buscar excelência, eu sempre vou buscar ser o melhor, eu sempre vou buscar... Isso não é ruim. É ruim quando traz sofrimento. É ruim quando você não consegue enxergar, de repente, o que você tem de bom e que você está sempre trabalhando na falta, né? O que falta em mim, o que eu preciso melhorar, eu não sou bom o suficiente. E isso traz diversos comprometimentos, para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, como eu falei. A gente, com as nossas crianças, a gente precisa ser muito cuidadoso, porque eles estão num mundo completamente competitivo, egóico e falso, né? Fake, como eles falam. Porque, na verdade, o que eles mostram não é o que realmente eles são. E aí eles querem sempre ser melhores. Eles acham que as pessoas que aparecem nos YouTube, nos TikTok da vida, são as pessoas perfeitas, esses são os modelos que eles querem seguir. Então a gente sempre tem que trazer para dentro de casa, fortalecer a criança no sentido dela reconhecer
que ela tem as suas potencialidades e que aquilo está dentro dela e que ela não precisa buscar no outro, buscar ser que nem o outro. Eu vou confessar para vocês que eu tenho 2 filhos aqui em casa e que é um trabalho diário que tem que fazer desse reconhecimento. Então não adianta eu dizer assim para minha filha, por exemplo, que ela tem mania de ficar naquele TikTok, que é um negócio que eu adoro, que é de dança, cantar, mas tem também aquela coisa das redes sociais, de ficarem se comparando, de ficar, quantas curtidas eu levei, bababá. E eu confesso que é um trabalho diário com ela, de ela olhar para dentro dela, se eu chegar para ela e falar assim, pare filha, curtida não importa, ela não vai entender, né? Ela vai dizer, importa sim, ou ela vai dizer, ai mãe, tá bom. Mas se eu começar a valorizar as qualidades dela, independente do TikTok, né? Falar, fortalecer, ajudá-la a desenvolver essas qualidades, ajudá-la a observar no que ela é boa, incentivar isso, com certeza ela vai ter ela vai se construir mais fortalecida e essas coisas não vão afetar tanto, né? Então a gente como adultos tem essa responsabilidade de fazer isso com os nossos filhos. E como eu falei, nós como adultos que somos, temos a responsabilidade sim de fazer isso nos nossos relacionamentos. Então se você é líder, elogia, valoriza, busca entender o que as pessoas são boas, no que as pessoas são boas e o que elas têm de bom para contribuir. O líder não precisa necessariamente mudar a pessoa de cargo ou demitir. De repente você está com a pessoa certa no lugar errado ou fazendo da forma errada. Então procura fazer com que os seus liderados trabalhem dentro daquilo que eles são bons, para fortalecê-los, para daí sim exigir que eles desenvolvam algo que eles não são. Dentro da família, bom, filhos, eu já falei, relacionamentos. Gente, essa coisa de ficar reclamando da toalha molhada, de ficar reclamando que não tira o pé do sofá, de ficar reclamando que só eu trabalho, você não, tem que cuidar dos filhos, eu não. Gente, eu já vivi isso. Isso é desgastante. Isso não leva a lugar nenhum. Você tem que olhar para o teu relacionamento. Se realmente você quiser manter esse relacionamento e entender como que eu posso fortalecer a pessoa que está do meu lado, ajudar ela a enxergar o que eu enxergo, enxergar o que eu preciso enxergar nela, porque até agora eu só estou vendo coisa ruim, né? E aí relacionamentos familiares, com pais, eu já contei aqui em outras lives, meu relacionamento com a minha mãe melhorou bastante, eu tô conseguindo fazer isso com ela, mas tudo, por que eu tô conseguindo fazer? Às vezes eu não consigo, porque eu não tinha tempo, sabe aquele negócio de não tenho tempo, como não tem tempo? Essas paradinhas diárias de presença, elas causam milagres na nossa vida. A gente consegue parar para observar o que realmente importa. Então, usa esse momento para parar, para silenciar, para observar o teu comportamento do outro. Eu também gosto de falar da necessidade da autoobservação, né? Da gente conseguir se observar para entender que chavinha que a gente precisa mudar, né, virar, e também para entender o que eu tenho que pode me ajudar nessa caminhada. Gente, eu vou terminar. Agradeço muito quem passou por aqui. Eu sei que tiveram uns que passaram, que saíram, outros que ficaram até o final e outros que virão. Eu acho que esse é um assunto assim para muitas lives. Mas eu espero ter ajudado, esclarecido algumas coisas. Agradeço muito, adoro os coraçõezinhos que aparecem. Se ficou alguma dúvida, quiserem perguntar, quiserem acesso ao teste, vocês falem comigo em inbox, tá bom? Amanhã a gente tem a live com a Carol Klaas. A Carol Klaas, ela também foi aluna nossa do Nano Degree em Psicologia Positiva. E ela vai falar sobre qual é o plano
para o seu negócio, como se posicionar e se diferenciar no mercado. É um assunto assim bem diferente do que eu venho falando, mas eu vou conectar com a psicologia positiva também. Obrigada, gente. Obrigada, lindos. Adorei. Até amanhã. Beijão.